Estamos de volta com o programa Comunhão e Vida e no último bloco eu interrompi o padre Renato, desculpa, né, padre? Não, mas que isso. a gente tem que dar um intervalo, mas está falando de uma pessoa que eu acho assim, muito especial, né, que era o Santo Agostinho. Eu queria, assim, a gente poder falar um pouquinho mais dele, quem é essa figura, de onde surgiu o Santo Agostinho e o que ele trouxe para a igreja, né, assim, quais os exemplos, né, o que ele nos deu, né? Eu sempre digo que Santo Agostinho ele é uma herança cultural, né, filosófica, religiosa tremenda, né, para o cristianismo, tá certo? E também para outras religiões, né? Tantas outras pessoas intelectuais citam, né, escritos dele. Mas no bloco anterior a gente estava falando da questão da meditação, porque Agostinho trouxe na questão da meditação, da oração, elementos dos seus limites e frustrações da vida passada, das buscas filosóficas que ele teve, né? Nós sabemos que ele teve um tempo, uma parte da vida dele, ele era profundamente maniqueísta, né? Ficava naquele dualismo ali entre um Deus bom e um Deus mau, numa busca constante. Sai lá do norte da África, depois vem para Milão, né? No norte da Itália, começa a escutar as pregações de Santo Ambrósio, vai abrindo-se ao cristianismo, se converte, né, ao cristianismo, é batizado, né, frutos também da oração da sua mãe, né, uma mulher profundamente contemplativa, Santa Mônica. Mas o bonito é que depois Agostinho vai entender que aquela inquietude que havia dentro dele vai ser preenchida por aquele que agora ele tinha encontrado, que era o Senhor. Num poema belíssimo, nas Confissões, ele vai dizer: tarde te amei, ó beleza tão nova e tão antiga, tu estavas dentro de mim e eu lá fora te procurar, né? Aquele caminho que ele vai fazer no interior. E ele cita esse tema da meditação como um ruminar. Eu sempre penso nessa palavra ruminar com aquilo que o boi faz, a vaca faz, né? Pega o alimento e vai para o estômago e volta, e fica babando ali, né? Eu creio também que a palavra de Deus, os mistérios de Deus, a beleza da meditação tem que acontecer com esse ruminar, em que o homem fica ali um tempo, né? Ruminando, trazendo essa palavra à mente e o coração, fazendo esse processo interior, até que essa palavra se transforme em vida na nossa vida. Ele citou Santa Mônica, a mãe de Santo Agostinho, e a gente, já que está falando de oração, eu acho que é uma pessoa que a gente devia falar um pouquinho dela, né? Uma pessoa especial. Modelo, né? Porque é um modelo de oração e a gente poder contar um pouquinho dessa história, né? Porque a gente citou falando de Santa Mônica agora e a responsabilidade, digamos assim, que ela tem na conversão de Santo Agostinho. Exatamente. A Santa Mônica é um exemplo prático daquilo que devia ser a nossa vida. Ou seja, ela focou um desejo e ela lutou por esse desejo bom durante toda a vida. O que é que ela desejava? Que o seu filho se convertesse, porque no fundo ela via um Agostinho perdido, um homem extremamente inteligente. Ela sabia que ela tinha um gênio dentro de casa, ela reconhecia o gênio do filho, né? Sabia que ele daria um salto qualitativo imenso se por acaso ele se convertesse, porque ele ia conhecer a verdade e não as pequenas verdades que ele ficava buscando ao longo do caminho, e ela sabia que quando ele chegasse nesse foco, ele encontraria tudo aquilo que ele buscava. É uma mãe que deseja que o filho se encontre, mas ela não queria, não é um encontro apenas intelectual, ela queria que ele se encontrasse, encontrando aquele que ele buscava, que estava diante dele, que ele não conseguia enxergar. Tanto que, posteriormente, Santo Agostinho vai dizer: não procure fora de você o que já está dentro de você. Então, Deus já estava lá, ele não conseguia enxergar. Às vezes, nós não conseguimos enxergar uma coisa que está dentro de nós. O que é que essa mulher faz? Ela começa a rezar por esse filho. Só que ela vai seguir o conselho de Jesus no sentido mais literal da palavra, né? Insista, né? Se você bater, a porta será aberta, não é? Agora, não... E foram 30 anos 30 essa luta, anos, né, de oração, né? Diariamente na mesma intenção. 30 anos com a mesma intenção. Então, ou seja, essa mulher rezou durante 30 anos, não perdeu o foco. E a pergunta que eu faço a mim, eu faço a você, Márcio, a você, Padre Renato, e a você que está nos ouvindo, é o seguinte: quanto tempo durou a sua oração por um desejo que você tinha? Então, por exemplo, você deseja ter uma casa, né? Estou pegando um exemplo o mais simples possível. Você deseja
ter uma casa de 3 quartos, é o sonho da sua vida, porque você mora em um barraco, por exemplo, né? Uma coisa assim, bem simplesinha. Então, quantos dias você durou a sua oração nesse pedido? Se for Santa Mônica, durante 30 anos ela dizia: Senhor, eu preciso dessa casa, eu moro num lugar muito indigno, eu tenho um sonho por isso, né? Senhor, etc. Então, durante toda uma vida, essa mulher rezou pela conversão do seu filho. E pelo marido também, Patrício, né? Ou Exatamente. seja, a conversão era por ele e pelo esposo. Ou seja, Isso. ela era a única cristã ali dentro daquela casa que vai insistentemente bater na porta de Deus. Bater. Agora, é bom lembrar que Santa Mônica não era uma chata, porque às vezes a gente quer que o outro se converta pela nossa chatice. E às vezes o outro até pode se converter, né? Eu rezo sempre: Senhor, que os maus se tornem bons e que os bons não sejam chatos. Porque, né? Então, ou seja, a gente reza para que as pessoas más mudem o seu coração, mas que também os bons não sejam chatos. Imagine você com uma pessoa o tempo todo, você não se converte porque Deus tocou no seu coração, você se converte por causa do chatice do outro. Isso não, né? Era uma mulher que pedia a Deus que ele compreendesse. Ela não queria que fosse uma conversão apenas porque ele tinha que se converter, porque ela achava que o cristianismo era coisa boa. Não é só uma imposição moral, né? Pois é, isso nem tampouco ela estava querendo que ele se convertesse a uma religião, mudando, porque não é só mudar de religião, não é só mudar de casa. Não adianta apenas ser um homem da favela, é preciso ser a favela que existe dentro do homem. Então ela queria que fosse uma conversão verdadeira. E Santo Agostinho, através de um processo, o que é uma coisa muito bonita, não é de um dia para uma noite: encontrei Jesus, agora estou salvo. Não era isso, não. Foi algo que transformou a vida desse homem, como aconteceu com São Paulo. É um gigante, entendeu? né? E se tornou um gigante do cristianismo. Exatamente. Né? A tradição ocidental é impossível ser pensada sem a figura de Agostinho. Os escritos, as contribuições, né? Tanto na teologia como também na filosofia. Que presença, né? Então é maravilhoso. A gente pensa em 1000 anos aí, né, do primeiro milênio do cristianismo, a figura mais poente, sem dúvida nenhuma, né, nesses âmbitos todos de formação, Agostinho de Hipona. Você viu uma oração então que deu certo. Então, justamente. Então, Santa Mônica, voltando para essa figura, é o exemplo prático daquilo que Jesus diz: orar sempre, orar sem cessar, orar com qualidade. Né? Orar não apenas com uma palavra que é pronunciada, repetida para chatear o coração de Deus, né? Que não se chateia nunca, né? Quando a gente reza, mas é alguma coisa que saía de dentro para fora. Era o coração de uma mãe que suplicava, né? E Deus ouviu as suas preces. 30 anos depois, mas ela continuou insistindo. Deus abriu a porta. Isso é bonito, né? Bom, a gente está falando, que a gente falou de Santo Agostinho, Santa Mônica tinha que ter falado, já que a gente está falando. São Bento, Santo Agostinho, Santa Mônica. A gente tem outros exemplos de formas de oração, né? A gente tem a Santa Teresa d'Ávila, a Santa Teresinha, do Menino Jesus, tem São Francisco, né? O Padre Pio, que é mais contemporâneo nosso. A gente podia falar um pouquinho de cada personalidade dessa, né? Aquilo que a gente falava antes, né? Eu achei bacana e é sempre bom a gente lembrar isso. A fonte é sempre o Espírito Santo, que suscita esses carismas, né? A gente já falou de São Bento, Santo Agostinho, Santa Mônica. Pensar, por exemplo, em Francisco é pensar, por exemplo, na oração em harmonia com a natureza, né? O homem que olhava para a natureza e a Bíblia dele era a criação de Deus, né? Os livros, a formação, tá bom, tem um momento na vida dele, mas a principal contemplação dele é a criação. De se alegrar com o irmão Sol, com a irmã Lua, né, com os peixinhos, com o lobo, com o cachorro, e com o ser humano. E, sobretudo, no despojamento de si, né? Perceber isso. Repare que poderíamos até fazer uma confusão no mundo de hoje, né, com toda a linguagem ecológica e também com a linguagem esotérica, fazer uma confusão, mas para Francisco a coisa era muito clara. O louvor dele, através das criaturas, era sempre para o Criador. Ele nunca parava nas criaturas, né? Então é bendito o Senhor, né? O Criador, né? Do sol, da lua, das plantas, mas sempre o Criador. Ele tinha uma oração, porque eu vejo assim, que as pessoas têm o hábito, às vezes, de passar em frente a uma igreja e fazer o sinal da cruz, né? E São Francisco fazia isso, mas ele tinha uma oração, né? Que ele falava mais ou menos assim, não sei mas é mais ou menos assim: nós te bendizemos, Senhor Jesus Cristo, aqui em todas as igrejas que há no mundo todo, porque pela tua santa cruz remistes o mundo, né? Quer dizer, ele vai bem além do sol, o sinal da cruz, né? Porque o gesto pelo gesto não tem significado algum, mas o gesto
pela consciência do que o gesto significa, como apertar a mão de alguém, como dar um beijo em alguém, isso traz um outro significado. Então, o cristão, ele tem um significado, né? Ai de mim, eu só me glorio na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o apóstolo Paulo que vai dizer isso, né? Aquele que quiser me seguir, renegue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, a oração, ela pode partir justamente de uma ideia que a gente pegou da Escritura, ou mesmo daquilo que a gente contempla. Então, São Francisco mostra isso perfeitamente, pelo gesto e pela vida, né? Ele resolveu se despojar totalmente porque ele acabou percebendo que a sua vida, o seu corpo, na simplicidade, podia refletir justamente a glória de Deus. Ele não chama o sol de Deus, ele não chama a lua de Deus, mas chama o sol e a lua de irmão, né? Irmão sol, irmã lua. São todas, né? Criaturas de Deus. Todas criaturas de Deus, somos todos criados pelo Senhor. E a beleza desse homem estava exatamente naquilo que ele se revestia. E onde é que está a riqueza da vestimenta de São Francisco? Não é? Na sua vida e naquele que é o Senhor. Então, ele se revestia daquele que era o seu Deus. A palavra, não é? Elegância, já falei aqui uma vez, né? Elegância vem de elegantia, uma palavra hebraica que significa el é Deus, gan significa vestir-se e sia significa veste. Então, elegância significa, traduzindo, né? Revestir-se com as vestes de Deus. Né, revestir-se do Altíssimo. Então, Santo Agostinho não precisava de nenhuma roupa. Francisco era profundamente elegante. Exatamente. Santo Agostinho, São Francisco, São Bento, tudo mais. Eram todos elegantes no seu despojamento, porque quando as pessoas olhavam para eles, diziam assim, esse homem está revestido de Deus. Então, Gregório, como que é paradoxal pensar, né? São Francisco é um santo tão atual, você vê grupos assim, nada religiosos, entre aspas, mas que tem profunda admiração por ele, né? Enquanto que a expressão maior, né, daquilo que ele traz como contribuição para o cristianismo é esse despojamento total de si, né, das riquezas, mas também de si, do próprio corpo. Quando ele se jogava, por exemplo, naquele balde de gelo para vencer as tentações, né, ou quando ele se jogou na roseira, né, porque ele tinha tentações da carne, não sabemos de que ordem, se era sexual, se era da preguiça, de qualquer da sensualidade, se era da gula, ele tinha tentações da carne, né? Mas, ou seja, é uma figura tão olhada pelo mundo de hoje, mas ao mesmo tempo uma profundamente que desprezava a si mesmo, no sentido ruim da palavra, do apego de si. Ele chegava a chamar o corpo dele de irmão burro, o meu irmão burro, né? Porque fazia as escolhas que o espírito dele não queria fazer. Então é bacana a gente perceber como é paradoxal. O mundo de hoje é o contrário, até olha a figura de Francisco, mas com um romantismo, né? Que olha os passarinhos, que olha não sei o que benze o cachorrinho, o gatinho e tal, mas não quer a renúncia de si como Jesus queria no Evangelho. Aliás, Padre Renato, desculpe interrompê-lo, mas é para dizer justamente isso. Às vezes nós olhamos a figura de Jesus com muito romantismo também, né? Não como alguém que deseja uma transformação do mundo, né? Minha participação nessa transformação, não alguém que luta pela justiça, pela verdade, né? Fazendo com que Deus impere sobre todas as realidades, sobre o mundo que nos odeia, mas a gente vê às vezes Jesus Cristo como um guru, como um grande herói, e a gente está falando de contemplação, né? E essa né? contemplação, meditação tem que nos levar ao encontro do outro, né? Francisco Exatamente. ensina isso, né? São Bento ensinou isso, os santos na história da igreja são essas escolas, né? Tão bonitas de sair de si para encontrar o outro. Oração é start de partida, oração é play, digamos assim, não é? Ou seja, através da oração é como se você apertasse o botão e quando você aperta o botão a coisa caminha. Se você deixar ali parado, não vai para lugar algum. Quando você aperta play, vai adiante. Ou seja, a minha oração, ela desemboca no bem que eu faço às pessoas que estão ao meu lado. E o Papa tem insistido muito nisso, né? Que sejamos uma cultura do encontro. Exatamente. Né? E depois todas as minhas atitudes precisam ser atitudes de oração. Por exemplo, o gari, né? A margarida, como se chamava antigamente, né? O gari, aquele que trabalha na rua, ele não varre a rua apenas, ele varre o reino, né? Onde todos nós estamos vivendo, quer dizer, transformando toda a realidade, porque Deus criou tudo isso aqui. Aquele que poda uma árvore, aquele que recicla, tudo deve ser oração, porque isso é para a transformação do mundo pela beleza. Então, se nós tivermos consciência disso daí, tudo se torna oração, porque é um bem que é feito para aqueles que estão ao nosso lado. Oração não para em mim mesmo. Oração não é um ato egoísta que eu rezo para mim, pelas minhas necessidades, pelo meu emprego, pela minha família, por mim, eu. Isso se chama egoísmo.
mas oração é algo que é olhando para a minha própria realidade, pelas minhas possibilidades, para aquilo que o Espírito Santo fez em mim, eu saio de mim para encontrar o outro. Foi isso que Jesus fez, quando saiu, né, da eterna oração, a Trindade Santa, para se encarnar e viver em nosso meio, transformando toda a realidade. E essa beleza que nós temos que compreender a cada instante. Fazer do serviço um ato de oração, né? É um construir um mundo melhor. Só resumindo numa pequena frase de Jesus, né? Qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, voltar a Deus, nosso coração, oração, né? E amar ao próximo como a si mesmo. Eu vejo a mim, eu me amo, né? E eu vou me movimentar para amar o outro. É uma triangulação. Tem um ditado que é assim, me diga com quem tu andas e eu te direi quem és, né? Na vida espiritual tem um outro ditado que é muito parecido, que é assim, me diga como tu rezas e eu te direi como tu vives. Bom, vamos dar uma paradinha aí para os comerciais, mas nós voltamos já.